Quero começar por fazer uma saudação aos simpatizantes e militantes sociais-democratas que fizeram deste espaço uma festa que já tem tradição. E uma saudação aos muitos democratas cristãos que aqui estão e vieram. Se a união faz a força, é pelo interesse de Portugal e para dar mais força ao nosso país que fizemos, em boa hora, esta coligação. Saúdo também todos os que no Algarve, no turismo, na pesca, nas conservas, na indústria, na agricultura, na universidade, na ciência, na tecnologia, estão a dar um contributo essencial para o novo ciclo económico que Portugal está a viver. Saúdo ainda, com uma palavra que sei será sufragada por todos, a presença de inúmeros portugueses que vivem no estrangeiro, imigrantes de várias gerações. Foram as primeiras testemunhas do dano de prestígio que Portugal sofreu em 2011. E são também as primeiras testemunhas, com orgulho, da melhoria da imagem internacional de Portugal. Minhas amigas e meus amigos, há um ano, poucos diriam que a coligação PSD-CDS Independentes poderia ganhar as eleições. Há um mês, surgiram os primeiros sinais de que os portugueses não estavam disponíveis para arriscar o que sacrificaram, nem desperdiçar a retoma moderada, mas firme, que está aí à vista de todos. Devemos continuar o nosso rumo para consolidar as possibilidades de vitória. Faremos uma campanha com convicção, mas sem crispação. Faremos uma campanha humilde, sabemos que temos de ouvir e saber explicar, que temos de sarar as feridas da austeridade que outros provocaram, esclarecendo os cidadãos que têm dúvidas e mobilizando os cidadãos que ainda estão indecisos. Nenhuma euforia, portanto, e também nenhum desespero. Ao vir para cá, ouvi o líder do maior partido da oposição dizer que as eleições são entre, cito, nós ou eles. Lamento ter de dizer ao Dr. António Costa isto que é básico. Quem quer ser primeiro-ministro não divide os portugueses entre nós e eles. Portugal é uma só nação e, em democracia, a opinião de todos e cada um merece respeito. Pela nossa parte, esta campanha não porá os portugueses uns contra os outros. Será muito diferente disso. Um exercício de esperança, porque o esforço feito por todos os portugueses para vencer a bancarrota é o que permite a muitos portugueses a aspirar a viver nos próximos 4 anos num país mais livre e a ter uma vida melhor. Minhas amigas e meus amigos, neste último mês, as razões para que os portugueses escolham a coligação PSD-CDS aberta a independentes e não optem pelas várias esquerdas que se apresentam a sufrágio, aumentaram. Quero assinalar 3 razões suplementares que levam muita gente, na sua condição de português, e não tanto a pensar em fronteiras partidárias, a pensar que o futuro se constrói mais com a vitória da coligação. Em primeiro lugar,
os portugueses ficaram a saber que a tendência de redução do desemprego é consistente. Falamos do desemprego com o cuidado de quem sabe que para aqueles que já encontraram uma oportunidade de trabalho, a viragem económica já se sentiu nas suas vidas. E de quem também sabe e sente que para os 11,9% que ainda estão no desemprego, essa viragem ainda não chegou às casas de muitas famílias. O que é então relevante dizer neste momento? É relevante a tendência. Um país que chegou a ter 17,5% de desemprego está agora, felizmente, numa tendência positiva. 11,9%. É ainda relevante explicar a causa das coisas. O resgate que o PS trouxe com ele, a Troika, o memorando, a austeridade e a recessão. Pelo contrário, as reformas que fizemos ajudam a retoma, a confiança, trazem investimento e o investimento cria emprego. Há, aliás, um ponto para o qual chamo a vossa atenção. O desemprego está neste momento em 11,9%. Sabem qual é a previsão de desemprego inscrita no cenário macroeconómico apresentado pelo PS para 2016? 12,2%. Já sabíamos que as políticas do PS deixaram no país um desemprego superior ao que está registado neste momento. Ficamos agora a saber que nas próprias previsões do PS o desemprego subiria se porventura o PS vencesse, o que não sucederá. Em segundo lugar, os portugueses ficaram a saber que o crescimento económico é uma realidade que pode e deve ser acelerada se mantivermos a confiança em Portugal. Temos crescimento económico há 7 trimestres consecutivos. Onde está, então, a espiral recessiva? A recessão ficou para trás, tal como ficou para trás o resgate do país. Mais relevante ainda, Portugal tem, neste momento, um crescimento acima da média da zona euro. Isso quer dizer que Portugal se tornou mais competitivo e mais atrativo. Numa palavra, Portugal deixou de ser um país problema e passou a ser um país confiável. A boa pergunta parece-me ser: se Portugal está a crescer acima da média euro, por que hei de eu, cidadão, correr o risco de voltar atrás e interromper o ciclo de crescimento económico? Se é do crescimento económico que depende, como todos sabemos, a maior criação de emprego, a recuperação mais célere dos salários da administração pública ou a eliminação mais rápida da sobretaxa em IRS, porque hei de eu, cidadão, mudar um rumo que tem crescimento e arriscar uma ilusão que é não apenas uma incerteza quanto ao futuro, como uma memória muito negativa em relação ao passado. Em terceiro lugar, os portugueses ficaram a saber que os setores exportadores continuam a crescer sobre o melhor ano de sempre das exportações de Portugal. Estão até a crescer mais do que a previsão que o Governo fez. Isto significa que houve uma relevante mudança estrutural na composição da nossa economia, onde o peso das exportações
há 5 anos, era 28% no total da riqueza criada e hoje supera os 40%. As exportações resistiram a vários desafios e os pessimistas voltaram a enganar-se. Seria melhor confiarem mais nas empresas portuguesas. Não quero deixar de assinalar que, se este é o rumo das exportações de bens, também o turismo dá muitas cartas, e aqui no Algarve, bem o sabeis, nas exportações de serviços. Saibamos ler os números. O turismo em Portugal está a crescer o dobro do que está a crescer na nossa vizinha Espanha, com quem competimos diretamente. E não é inevitável a tese simplista de que vem mais gente gastar menos. Os turistas cresceram 7%, os hóspedes 8,5% e os proveitos do setor turístico mais de 14%. Ou seja, as empresas com maior margem de manobra estão a investir e a criar emprego. Numa palavra, os dados económicos são de molde a proteger a confiança. Da confiança depende o investimento e do investimento depende a criação de emprego. Os dados económicos não são de molde a que os portugueses escolham meter-se em aventuras de destino incerto. Minhas amigas e meus amigos, deixo ainda 3 reflexões àqueles que estão a meditar nestes dias, nestas semanas, sobre a opção eleitoral que farão no dia 4 de outubro. Procurando que esta campanha tenha esclarecimento, tenha racionalidade e evite divisões dispensáveis entre os nossos compatriotas. Quem representa nestas eleições o fator confiança, o conceito confiança, que é essencial a um país. O PS levou o país a uma bancarrota que nunca foi capaz de analisar nem de reconhecer. Este governo e esta maioria terminaram o programa com a Troika no primeiro momento possível. Não pedimos mais tempo nem mais dinheiro. Evitámos um novo resgate. A Grécia já vai em 3. E evitámos também qualquer programa cautelar. O PS deixou o país com Troika e recessão. Esta maioria chega ao termo do seu mandato entregando o país sem Troika e com crescimento económico. Esta maioria chega ao termo do seu mandato verificando que os indicadores de confiança, a palavra-chave na nossa economia, são, neste momento, os melhores desde 2002 quanto aos consumidores e os melhores desde 2008 quanto aos empreendedores. Não é difícil perceber quem gera mais confiança em Portugal, tanto interna como externamente. Outra reflexão que me parece importante. Quem representa, não na forma, mas na substância, o conceito de evolução e até de mudança para uma vida melhor das pessoas nos próximos 4 anos. Para um país que esteve à beira da insolvência e que viveu em excepcionalidade durante 3 anos, a evolução e a mudança são medidas por algo muito simples e que merece muito respeito.
a possibilidade de garantir que as famílias, que a classe média, que os aposentados viverão os próximos 4 anos como um tempo bem mais normal, bem mais seguro, bem mais previsível e, naturalmente, mais positivo. Mudança para um trabalhador é saber que o país superou o resgate e vai poder contar com a eliminação gradual, mas firme, da sobretaxa do IRS. Mudança para um aposentado é saber que a SES que outros criaram, connosco não voltará. Mudança para um funcionário público é saber que o seu salário, na parcela em que sofreu cortes previstos pelo memorando assinado e subscrito por aqueles que exigiram e pediram o resgate, essa recuperação de salários acontecerá firme e gradualmente. Mudança para uma empresa é saber que continuará a contar com a redução do IRC para que a competitividade de Portugal não se perca. E que essa redução do IRC, para que haja mais investimento e mais criação de emprego, não sofrerá uma interrupção por mera declaração ideológica. Mudança para muitas famílias é poderem ter um quociente familiar no IRS melhor, que as ajude mais a suportar um orçamento familiar. Mudança é poder ter a certeza de que não voltaremos a cair em situações excepcionais que levem a medidas excepcionais. Mudança é podermos ter a certeza que a confiança recuperada e que o sacrifício que os portugueses fizeram têm um sentido e permitirão uma vida melhor nos próximos 4 anos. Eu chamo a atenção desta matéria porque me parece evidente que há uma diferença de viabilidade entre o que a coligação Portugal à Frente propõe para eliminar a sobretaxa do IRS, que tanto atinge trabalhadores como reformados. As garantias que damos em matéria de moderação e muito bom senso na segurança social. As garantias que damos em matéria de recuperação salarial na administração pública. As garantias que damos de maior apoio na política social e na política de família. Face às promessas do Partido Socialista. Há 2 dados que não devemos esquecer-nos. O Partido Socialista volta a pôr o déficit claramente acima dos 3%. Voltamos, portanto, ao processo por déficit excessivo de que nos podemos livrar este ano. O Partido Socialista, no final da próxima legislatura, põe a dívida pública 10 pontos acima da projeção entregue pelo Governo. Ou seja, o Partido Socialista volta a não ter a noção das consequências do que é deixar disparar o déficit e deixar disparar a dívida. E como não tem essa noção, nem dá garantias de prudência nessas matérias, bem pode fazer promessas em cartazes. Elas não são viáveis. Prometer tudo a todos no mesmo instante é fazer voltar o país ao ponto de origem e à causa do problema. Quem representa nestas eleições o fator estabilidade? Limito-me a constatar o óbvio. Esta coligação, aberta a independentes, é um projeto de 2 partidos que têm histórias diferentes e
cada qual a sua identidade. Mas, como aqui foi dito, souberam pôr Portugal à frente e oferecem aos portugueses um projeto maioritário que é conhecido, que é escrutinável e que as pessoas sabem para onde queremos levar, do ponto de vista do progresso, o nosso país. O que podemos ver do lado do Partido Socialista? Nenhuma garantia quanto à estabilidade de Portugal. O que podemos temer desse lado? Radicalização à esquerda, que é uma forma de pôr imediatamente em causa a confiança na economia de Portugal. Para terminar, porque se trata de algo que é definitivamente mais importante do que um slogan e definitivamente mais importante para todas as gerações. Refiro-me à sustentabilidade da segurança social. Quero, mais uma vez, pedir aos portugueses que reflitam, que meçam bem as opções. O Partido Socialista apresenta-se a estas eleições com um projeto de diminuição das receitas da Segurança Social que coloca diretamente em causa a sustentabilidade do sistema e o pagamento das pensões a que os aposentados têm direito. A razão é muito simples. Nós vivemos num sistema de repartição. São as contribuições atuais que financiam as pensões atuais. Quem, como o Partido Socialista, provoca um buraco não medido nem calculado nas suas consequências, nas contribuições atuais, está a colocar em risco e em causa o financiamento das pensões atuais. Uma dificuldade financeira na Segurança Social que, numa estimativa até prudente, anda à volta de 9 mil milhões de euros, que é o que o Partido Socialista tira às receitas do sistema, pode causar um dano muito difícil de reparar na segurança, na previsibilidade e no direito à percepção de reformas que estão adequadamente financiadas por parte da atual geração de idosos no nosso país. A proposta do Partido Socialista em matéria de segurança social é, essa sim, um convite disfarçado à privatização da segurança social e um risco nada disfarçado para o sistema de segurança social público. Minhas amigas e meus amigos, termino com um desejo ou um brinde à saúde de todos, um voto de confiança em Portugal, na sua história e no seu futuro. Somos uma grande nação, passamos por enormes dificuldades, somos hoje conhecidos no mundo como um país que as soube superar, recuperamos uma parte da nossa liberdade que estava perdida, temos direito à vida melhor que os sacrifícios dos portugueses permitiram. Quero agradecer a presença de todos, dizer-vos: viva o Algarve, viva Portugal!